Começa agora Skill Talks, o podcast da SkillEd. Uma conversa leve, provocadora e transformadora sobre educação, idiomas, carreira e tudo aquilo que constrói o seu futuro. Skill Talks, porque aprender é mais do que estudar, é viver. Sejam muito bem-vindos a mais um Skill Talks, podcast da SkillEd Itapetininga, transmitido aqui pela Rádio Superdifusora. Eu sou o Alan Ronzio, o host aqui do podcast, e aqui a gente fala sobre educação, inovação e transformação, como ela é, com criatividade, com coragem e impacto real na vida das pessoas. Hoje o nosso tema é um dos mais urgentes para a educação, é falar sobre a gestão escolar, né? Como a gente está lidando com isso e quais desafios atualmente nós temos dentro da gestão de uma escola ou do nosso sistema educacional. Então, é um mundo que constantemente está mudando e trazendo novidades, né? A gente tem que entender como trabalhar melhor. E ninguém melhor para falar sobre isso, mais uma vez aqui junto com a gente, o Juliano Costa, diretor de produtos, né, da Educa Brasil. Então, seja bem-vindo mais uma vez aqui, Juliano, aqui conosco, para falar desse tema tão importante. Queria que você se apresentasse mais uma vez. E obrigado, uma honra ter você aqui para falar desse tema. Obrigado, Alan. Pessoal que já nos escutou nos podcasts anteriores, eu sou Juliano Costa, sou diretor de produtos e marketing da Aprende Brasil Educação, uma empresa do Grupo Positivo, e trabalhamos com educação pública, mas tem uma longa experiência aí, 25 anos, também na educação privada brasileira e em outras grandes empresas do setor. Muito bom. Você viu como ele está muito bem credenciado para falar com a gente sobre isso, né? Juliano, como que você definiria o papel da gestão escolar hoje, nesse ano 2025, né, com todas essas mudanças que a gente vem vindo aí desde 2022? Vamos lá, Alan. Eu diria que nós estamos num momento complexo, né? Por quê? Porque, primeiro, o mercado educacional, estamos falando do mercado privado, o número de clientes potenciais tende a diminuir nos próximos 10 anos. A educação brasileira perdeu nos últimos 10 anos 2,2 milhões de estudantes, como um todo, pública e privada. Muito desses alunos saíram do sistema no ensino médio ou no 9º ano, porque na escola pública uma parte já nem volta para o ensino médio, que obviamente é um problema para a gente como país, mas ao mesmo tempo a entrada de estudantes tem sido menor. Porque a taxa de natalidade brasileira, pela primeira vez na história, é menor do que 2, que é o número padrão para se estabilizar uma população. Um pai e uma mãe, você tem 2 crianças, ela repõe aquela força de trabalho. No último censo, nós estamos com 1,7. Então, já reduziu bem, né? Já reduziu quase 15% do número ideal. O Brasil ainda tem muita população jovem para poder aguentar aí, mas nós acreditamos, pelo menos as previsões do IBGE apontam, que a partir de 2050 a população brasileira começa a diminuir. Então, o que isso significa para nós como escola privada? Que nós vamos ter menos alunos. Então, o primeiro passo é nós vamos ter menos alunos. Segundo, e tendo menos alunos, o mercado tende a se consolidar. Ele tende a ter menos escolas, as escolas começarem a se fundir. Hoje nós estamos vendo um movimento de grandes grupos comprando muitas escolas no Brasil. Sim. Apesar de ainda ser muito pulverizado, nós temos quase 40 mil, quase 50 mil escolas privadas no Brasil. Das 183 mil escolas que o Brasil tem, 40, 50 mil são privadas. Entendi. Então tem um espaço muito grande ainda. Os grandes grupos têm 35, 50 escolas, então ainda é muito ao menos nas grandes vizinhanças, que as escolas menores se profissionalizem. Aquelas escolas de bairro, escolas da esquina da sua casa, elas tendem ou a se profissionalizarem e ter que crescer como uma empresa ou a desaparecerem, sejam compradas pelas maiores, sejam porque não conseguem competir nesse mesmo nível. Então, eu diria hoje que da mesma forma que você pensa em montar uma academia, um supermercado, uma loja de shopping, você tem que se preocupar da mesma maneira quando você vai abrir uma escola com um problema a mais,
que é você estar no mercado regulado. Sim. Escola é um mercado que depende de legislação específica. Então, se o governo amanhã vem e decide, por exemplo, que o bilinguismo tem que obedecer certas regras, como ter certificação internacional, ter que oferecer intercâmbio, você vai ter que fazer. Se você quiser ser classificado como bilíngue. O governo vem e muda a estratégia da educação infantil. Você tem que se adaptar também, porque a educação privada é uma concessão do serviço público à iniciativa privada. Entendi. Então, quando a gente fala assim da profissionalização, a gente está falando assim de ter um ecossistema educacional, de ter toda uma parte apropriada, tanto de comunicação para fora, quanto para dentro do que você acredita quanto escola, isso, você fala da gestão nesse sentido? Eu falo mais do que isso. Vamos imaginar quando a gente estuda administração. Uhum. Nós temos teoria geral da administração, estatística, marketing e publicidade, contabilidade, nós temos finanças. A maioria dos donos de escola são professores que viraram proprietários de escola e não fizeram nada disso. Não sabem o que é um modelo de estratégias, por exemplo, de melhorar a eficiência operacional. Uhum. Como assim? O que significa melhorar? Vamos aplicar um Learn Six Sigma, um programa de qualidade total dentro da escola. Como é que eu faço isso? Nós temos que decidir, eu não tenho recurso para fazer tudo de infraestrutura na minha escola por ano que vem. Como é que eu decido o que fazer? Eu faço uma pesquisa, eu faço um NPS interno, eu faço um Balance Scorecard para definir o que é mais prioritário ali, eu faço uma matriz PDCA ou uma análise SWOT. Então, quando nós falamos em imaginar uma profissionalização, eu estou dizendo exatamente construir uma escola ou gerir uma escola como uma empresa, mas tem um mas bem grande aqui, tendo a camada de responsabilidade educacional por cima, que é uma camada de puro propósito, de pura definição de intencionalidade futura. Você trabalha com um processo de responsabilidade social muito forte, muito semelhante ao hospital. Sim. Já imaginou, Alan, se o hospital fosse regido meio na vontade só do médico? Sem a gestão profissional, sem normas de higienização absoluta, sem uma padronização, hoje, né? Imagine hoje um método de seleção de prioridade na emergência, que já foi no Brasil uma grande dor. Era ordem de chegada. Sim. Há alguns anos atrás, antes do protocolo de Estocolmo ou da Noruega, eu não sei exatamente o nome do protocolo, mas agora é aquele protocolo que quanto maior a emergência, mais rápido você é atendido. Isso. Quanto menor a emergência... São 4 escalas. 4 escalas, exato. Então tem gente que chega às 9 e é atendida às 15. Por quê? Porque está com gripe. Está gripado, está super congestionado, super sentindo mal, mas não vai... Não corre risco de vida. Não corre risco de vida e fica ali. Aí chega um idoso que está com a suspeita de AVC, entra na frente de todo mundo. Então, isso é uma profissionalização do hospital. Então, quando a gente imagina essa dimensão na escola, todos os campos, financeiro, marketing, administrativo, treinamento de pessoas, tudo isso é hoje a grande responsabilidade do gestor escolar em se aprofundar e dominar ferramentas que antes... E eu falo antes, 10, 15 anos atrás, ele achava que não precisava dominar. Com certeza. Eu acho que também trazer a parte da gestão ali com a tua empresa e não perder, que você falou, não perder a identidade, não perder pôr o número acima dos valores da escola, né? Mas você precisa saber os números. Exatamente. Eu acho que traduzindo é isso, né? Você não... A escola, ela obviamente... Ela tem que dar lucro, né? A privada. Isso, mais do que lucro, ela precisa trazer bem-estar para toda a comunidade escolar. Quem quer uma escola de professores mal remunerados? Exatamente. Quem quer uma escola de diretores que entendem que a escola é um sacrifício? Vamos imaginar, tudo bem, você dá lucro, mas vamos pensar numa margem de 5%. Tá bom? Vamos imaginar. E aí o pai, a mãe, o diretor, todo mundo está nos escutando. Eu vou fazer um exemplo, talvez seja um pouquinho técnico, mas eu vou pedir paciência aqui nesses 2 minutinhos. A Selic, a taxa de juros do governo federal, está a 14,75%, né, ao ano. Isso significa que qualquer dinheiro que você deixar num CDB ou em qualquer investimento de risco zero tem que dar no mínimo 14,75%. Isso. Que é os juros que o governo está pagando em qualquer título da dívida pública.
Se você é dono de escola e você ganha menos que 14,75% de margem para cuidar de 300 crianças, 300 alunos, que tem 250 famílias para você prestar conta, talvez o mantenedor pense que é mais fácil vender a escola e botar o dinheiro numa conta e ficar recebendo 14,75% de juros ao ano. Com certeza. Assim, se você pensar, esquece o amor que o dono tem pela escola, pela educação. Que a maioria tem. Que a maioria tem, e graças a Deus que tem. Exato. Porque as escolas não dão 14,75%. A grande maioria. A grande maioria da taxa de retorno de 8%, Sim. 12%. Isso quando é saudável. Quando é saudável. As escolas pico de entrega dão, assim, quem dá 20, 25 é aquela que já está dominando o mercado sozinha. Então, quando a gente imagina que a escola precisa dar não só lucro, mas um retorno satisfatório, porque o esforço é muito alto de ter cuidado da criança. Se a criança cai no supermercado e machuca o joelho, a responsabilidade não é do supermercado. Não. A não ser que tenha o problema de lavar o chão, mas no geral a criança correu, caiu, se machucou. O supermercado não liga para o pai e diz assim: oi, senhor Alan, tudo bem? O seu filho veio aqui comprar um macarrão, tropeçou. De jeito ele vai chegar: eita, papai, machuquei o joelho. Onde? No supermercado. Na escola ele cai, todos os alertas acendem. Exato. Coordenador vê, supervisor vê, diretor vê, tem uma enfermaria, leva, liga para a família: ó, caiu, mas está tudo bem. Vai no Seu registro filho... do aplicativo Vai hoje. tudo. Isso como um negócio, mas que precisa deixar, obviamente, professores bem remunerados, mantenedores, liderança, entendendo que o propósito paga, mas o retorno também paga. Sim. Então, esse conjunto que a gente encontra de uma escola saudável, é uma empresa saudável com pessoas saudáveis. Essa é a lógica global do negócio escolar. Com certeza, né? E falando assim de pagar, uma coisa que eu vi uma vez uma pesquisa falando, né? Tanto para a escola pública quanto para o pai que investe na criança no ensino básico, R$1 investido na criança ali em tese retorna R$7 ali, né? É o PIB. O PIB ele volta assim. Assim, e imagine que quando você pega escolas de baixa performance, cada ano de escolaridade ruim, primeiro, é melhor do que nenhuma escolaridade. Com certeza. Tá? Obviamente que entra o analfabetismo e a escola, mesmo a escola ruim é melhor. E uma escola boa pode, ao longo de 9 anos, dar 4 anos a mais do que uma escola de 9 anos de médio resultado, de uma educação de média qualidade. Isso são estudos da OCDE baseados em dados do PISA. Que legal. Então você vê, quando você pega a Finlândia, Singapura, Canadá, Coreia do Sul, nós estamos falando de resultados. Um aluno de 9º ano na Coreia do Sul tem praticamente 4 anos a mais de efeitos educacionais do que o nosso aluno brasileiro. Eu conheci bastante, quando eu morei na Irlanda, eu conheci bastante sul-coreanos, né? E eles têm uns programas de incentivo à de performance, de estudo, de participação. Os clubes japoneses, a educação inclusiva canadense, tem boa experiência no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só que voltando ao item da gestão, uma das coisas que a gente pensa numa empresa é regular: qualidade total e melhoria contínua. Sim. É a mesma coisa de escola: qualidade total e melhoria contínua. Como melhorar minha educação, como melhorar meu ambiente, como melhorar meus professores, como melhorar meu atendimento, como melhorar minha comunicação, sabendo que o meu cliente é muito mais exigente do que o cliente da padaria ou o cliente do supermercado muito ou maior mesmo da academia, né? É muito mais questionador, né? E dos maiores desafios hoje que você enxerga para uma gestão? Está na parte ali de captação e retenção de aluno, na formação e motivação dos professores, ou no equilíbrio financeiro, ou trazer uma metodologia pedagógica inovadora? Qual que você acha ali dos 4 aí? Pergunta difícil, viu, Alan? Eu acho que todos têm o seu desafio, né? Deixa eu tentar mudar um pouquinho, tentar responder sua pergunta, mas por um caminho diferente. Sim. Eu acho que hoje o primeiro ponto que a escola precisa modelar bem e de forma diferente é o atendimento. Uhum. Nós estamos tendo muito ruído de comunicação no Brasil inteiro e nós vemos exemplos disso todos os dias, de atendimento, de como construir uma relação de confiança com as famílias, que tenham canais que funcionem e que essas famílias não vão por qualquer insatisfação que tenham para o Instagram ou para os grupos de WhatsApp. As famílias que nos escutam, os diretores que nos escutam sabem que os grupos de WhatsApp são uma grande dor
hoje das escolas, né? Os grupos de WhatsApp que importam, não tem ninguém da escola lá dentro. Uhum. São aqueles grupos em que uma família insatisfeita porque o filho tirou uma nota ruim, porque o filho fez uma atividade de educação física e o coleguinha empurrou no meio daquela pegada ali do futebol, ou do queimado, ou do handebol, se machucou e joga uma reclamação ali. Hoje João chegou machucado da escola, que absurdo, a escola não viu isso. Então aquilo vira, como tudo na rede social, né? Não é só a escola, tudo. Você vai numa pizzaria, a pizza vem ruim, tira uma foto. Faz um ruído Nós falamos gigantesco. isso em outro podcast. Falta muito diálogo, né? O que é que custa antes de você demonstrar todo a sua insatisfação na rede? Vai na escola, vamos ouvir o que a escola tem a dizer. Pede com detalhe para entender o que aconteceu. Essas pontes hoje de diálogo, elas estão muito frágeis. Então, para mim, o maior desafio é construir Essa ou reconstruir essa relação de comunicação e atendimento. O segundo desafio é fazer com que o que você tem como valor seja percebido como valor pelas suas famílias. Porque pode ser que haja um desalinhamento de expectativas. Você acha que o seu programa, não sei, socioemocional, maker, ou seu ensino de matemática é maravilhoso e a sua comunidade não está enxergando da mesma maneira. Então, diagnosticar o que é que interessa ao seu público. Lembrando que educação não pode viver de concessões, né? Educação não é me diz o que você quer que eu faço. Lembra, educação é um serviço público cedido à iniciativa privada. Então, se o pai disser, não quero que o meu filho aprenda artes, você não pode dizer para ele, tudo bem, pai, não vai ter mais artes aqui. Não é assim que funciona. Nós temos que dizer, pai, vai ter artes, e as artes têm que encantar o seu filho. Eu tenho que cumprir o que a legislação manda da melhor forma possível. Então, vamos ver valor nisso aqui, né? Então, acho que atendimento, comunicação e percepção de valor são os grandes... E isso envolve treinar bem professor, isso envolve criar um programa curricular eficiente, adequado à necessidade local. Se você tem como prioridade como comunicar a minha proporção de valor que atinja o meu público e como consigo atender e me comunicar bem com ele, eu entendo que tudo isso vai ter que ser parte desse trabalho de gestão. Entender toda a linguagem, né? Que é para cada público ali, que é para professor e pai e aluno. E o cuidado total, né? Você fala com o pai no Instagram e no Facebook e fala com o aluno no TikTok, mas se você botar alunos para falar com alunos no TikTok, eu já vi muito caso de escola dando super errado, porque deixando adolescente fazer dancinha no banheiro da escola, e isso virou um problema seríssimo, porque a criança está se expondo no banheiro da escola com 13, 14 anos de idade, e por mais que o adolescente ache que ele em casa dança, e quando sai para o parque dança no TikTok, na escola não dá, né? Na escola não dá. Não dá, tem coisas que não cabem. Que não podemos, pela própria proteção, pelo ECA. Nós não somos responsáveis pelo que acontece fora do muro da escola. Exato. Por mais mas que dentro... famílias ou sociedade acreditem que sim. Exato. Eu tive um caso muito claro. 2 meninas brigaram no shopping com o uniforme da escola e a polícia trouxe as crianças para a escola. Você tá brincando. Juro a você, Alan. Eu fui gestor de uma rede de escolas durante algum tempo e as crianças brigaram no shopping, uniforme porque foram na hora do almoço, saíram da escola, a polícia pegou as crianças e trouxe para a escola. Não levou para casa. Como fosse responsável. E os pais foram para a escola e foram brigar com a gente porque as crianças tinham brigado no shopping. Imagina até parar e dizer, pessoal, vocês entendem o que tá tudo errado aqui? Que tá tudo errado aqui? Então, a troca de papéis, né? Assim, foi só porque elas estavam uniformizadas, sabe? Quer dizer que se elas estivessem com o uniforme do balé, levaria para a escola de balé. Se elas estivessem com o uniforme do clube de cricket, de pôquer, você levaria, e não para a família, não para os responsáveis legais. Eu acho que se não fosse a escola, eu acho que levaria para a família, qualquer outro uniforme. Que coisa, não Porque é? Porque traduz e aí isso para responsabilidade. Isso é, pro bem ou pro mal, o quanto a sociedade tem confiança, ainda que questionando mais do que nunca, na instituição educacional. Sim, sim. E põe um peso, às vezes, até maior do que deveria ser para a escola carregar. É maior do que deveria, né? Esse peso é maior do que deveria. E para os professores, né? Como a gente já falou em outro programa, né? A pressão que hoje o professor recebe de todos os lados é o cuidado com a fala, o cuidado com os posicionamentos. O professor tem, por lei,
o que a gente chama de liberdade de cátedra, né? Ele pode emitir opiniões como é que você é um professor de filosofia e não emite opinião? Como é que você é um professor de história? Ele está ensinando a formar a opinião. Para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo. Óbvio que essa opinião ela tem que ter um embasamento técnico, científico, precisa ser baseada em bibliografia. Mas isso gera muito questionamento. E o questionamento não é um problema. O problema é a intolerância. Como eu disse, se você abre um canal de diálogo, se você debate, se você compreende, se você discorda da liberdade de cátedra, então você vai para uma escola que tira isso ilegalmente do professor. Mas você tira. Você escolhe como consumidor. Você é consumidor. Você não precisa, você precisa destruir o supermercado se você não gosta. A lanchonete. Comi o sanduíche, estava horrível. Não precisa destruir. Você avalia mal e vai embora. Sim. Mas essa intolerância, eu acho que é um sintoma um pouco do que nós estamos vivendo como sociedade. No global, né? No mundo inteiro, né? Não é Brasil esse sintoma, não. É um momento de tensão global, mas meu conselho é vamos tentar ser tolerantes, dialogar, porque todo mundo está precisando dessa conversa boa. E respeitar, né, as diferenças culturais e diferenças de credo, né, de acreditar mesmo. Você pode acreditar em várias vertentes políticas, religiosas, e tá tudo bem, conviver bem em sociedade, dentro da escola, né? Escolas respeito, imagino que respeito, e a escola tem metodologia, a escola tem didática, e óbvio, é possível que a escola ou o professor passe de um limite? Sim. Nós estamos falando de milhões de professores. E de ser humano, né? Ser humano pode errar. Pessoas. Né? O aluno de ensino médio tem 13 professores. 13. A possibilidade, e 1.000 aulas por ano, no mínimo. A possibilidade de um desses 13 professores, ao longo de 1.000 aulas por ano, emitir alguma opinião que um aluno da sala não concorde ativamente é muito alto. Grande. É muito alto. Muito alto. E se nós sabemos disso, como acontece com os meus filhos, meu filho, eu acho que o seu professor não devia ter dito isso, eu vou mandar um e-mail para a escola orientando, mas também não é algo para o mundo acabar. Exato. Tá? Não é algo que eu vou lhe explicar, isso aqui está nesse viés, nessa posição, agora eu vou mandar para a escola dizendo que eu acho que o professor não deveria ter comentado sobre isso, e vida que segue. Eu falo assim que, eu até falo pro meu filho de 4 anos, ele fala assim, lá na escola eu não pude fazer XPTO, mas aqui em casa eu posso. Eu falei, filho, a regra da escola é para uma convivência dentro da escola, com outras crianças. E uma vida pública. Exato. Na escola é uma vida privada, pública e na casa é privada. E aqui em casa a gente tem formas diferentes de acreditar. E tá tudo bem. Perfeito. Por exemplo, você é religioso e você gosta de fazer sua oração toda manhã. Exato. Maravilha. Mas você não pode esperar que isso aconteça na escola. Porque a escola é uma instituição laica, a não ser que vá na escola religiosa. E como a escola religiosa também não é religiosa todo dia, também não vai atender aquele que quer religião todo dia. Então essas diferenças são enriquecimentos, né? É interessante como isso deveria ser visto como um empoderamento do processo educacional e algumas vezes é visto como desempoderamento desse processo. E o gestor tem que estar atento a tudo isso. Que é a visão global, né, da coisa. Como? Pesquisa de mercado, participação em eventos, escutar colegas de outras realidades, fóruns de educadores, eventos online. Tem muita ferramenta hoje para você se instruir sobre o que está acontecendo e como reagir melhor a esses fenômenos. Com certeza. Eu acho que também formar uma equipe bem formatada, um corpo docente de professores que estão sempre atualizados. Hoje, você falou, né, frequentando eventos, se reciclando, né? Ter pessoas na administração também que estão ali próximo do aluno, dos pais, dessa parte de comunicação, e você tem um processo de fluxo de comunicação. Eu acho que tanto interna, né, para se você saber se comunicar como um gestor para fora, você precisa ter um fluxo de informação dos seus alunos chegando até você. Né? Porque se você não ouvir ninguém dentro do seu corpo docente ou dos seus funcionários, você não vai ter isso. O gestor mais talentoso é aquele que consegue criar uma equipe melhor do que ele. Isso é. E consegue mantê-las unidas ali trabalhando. Exato. É assim, ninguém é mais inteligente do que todos nós juntos. Total. Tá? Então, você que é gestor, que está nos escutando agora, pensando nesse desafio, ter um ótimo coordenador pedagógico, ter professores de ponta que possam... Eu acho que é difícil ter, obviamente, é muito caro, ter uma equipe só de professores top performance, isso não é algo simples. Tão simples, né? Mas você pode ter alguns talentos fora da curva
trabalhando com você, né? É que você é o referencial da sua escola. Que vão ser aquelas âncoras que as pessoas vão confiar, que você vai usar, vai estar sempre do teu lado nas reuniões de pais e mestres, realmente montar uma equipe talentosa. E eu tive a oportunidade de, como professor e como gestor, ter escolas de gente muito talentosa, ao ponto, Alan, de ter pego uma escola com 700 alunos e essa equipe ter entregue ela com 3.400 em 5 anos. Que legal. Então você imagine o que é você aumentar 4, 5 vezes o número de alunos em 5 anos. É um orgulho, né? Foi uma coisa assim. Eu era coordenador de ensino médio, eu tinha 800 alunos de ensino médio. Nossa. Era um espetáculo com apenas 16 professores. E um desafio gigantesco. Mas era muito legal. Muito legal. Eu imagino quantas histórias não nasceram Tem disso. muitas. Isso que é o mais gostoso da escola, né? Que a gente já conversou em outras oportunidades. É você conhecer essas histórias e trazer isso na forma de comunicação também, né? Que é um dos desafios para os gestores. E você, Juliana, assim, qual o conselho que você daria assim, para um gestor hoje, para ele focar o maior trabalho dele nisso, né? A gente falou de tantas coisas aqui, eu acho que você já falou até bastante sobre esse conselho. Mas assim, se você pudesse resumir assim para ele, o que você falaria para esse gestor de conselho? Seja cuidadoso. Eu acho que o cuidado com a tua escola, do prédio, eu acho que essa palavra é muito boa, né? Cuidado, em português, ela tem muitos significados. Você tem cuidado, produto inflamável, então ela perde um pouco... Mas a palavra em inglês, care, né? Que é o cuidado com carinho. Eu acho que ter esse cuidado com o prédio da tua escola, tenha um cuidado com os teus professores, tenha cuidado com a sua equipe, cuide. Acho que cuidado, assim, entender que aquilo é um bem precioso, sabe? Do corrimão ao seu professor que está sobrecarregado, do aluno que tá meio sozinho no pátio. Acho que uma cultura de cuidado hoje, ela torna uma escola muito rica, muito poderosa, sabe? Numa era de pessoas muito machucadas, muito sensibilizadas por tudo, que mudam de opinião com o vento do influencer, sabe? É muita gente dando opinião hoje, em todo lugar. Você quer... Sobre tudo. Sobre tudo. E você quer uma opinião que concorde com a sua, você vai achar. Você quer uma opinião que te console mesmo que ela minta, você vai achar. Agora, ter um cuidado genuíno, sabe? Aquele brilho no olhar de quando você senta com um pai que está chateado por alguma coisa e eu passei por isso centenas de vezes, de olhar e dizer, pai, nós estamos querendo ajudar seu filho, mas o seu filho teve 20 ocorrências na escola. Eu não consigo mais. Eu estou sendo honesto. Não conseguimos. A gente tem uma frase na Skill Ed que eu acho que resume tudo isso. É a verdade que convence, Juliano. Exato. Você falar não deixar... a verdade com carinho talvez a melhor forma de cuidado que é. Porque você não está iludindo, você não está enganando e ser cuidadoso e verdadeiro com seus professores, ser cuidadoso com todo mundo. Verdadeiro com seus funcionários. Eu não conheço nenhuma escola profissionalizada, porque você pode fracassar por não ser profissionalizado, mas não conheço nenhuma escola profissionalizada que teve cuidado e verdade e deu errado. Pelo contrário. Todas essas que eram transparentes, honestas, diretas, são escolas que todo mundo sabe quem são, todo mundo sabe como os mantenedores gerem aquela escola e as pessoas confiam. E quando alguém diz, não, essa escola é ruim para... Não. Você que que não entendeu, você que não... Ninguém mentiu para você. Não quis entender, Não quis entender. Né? Eu quis dizer, você não quis escutar. Exato. Tem muito isso. Eu acho que o gestor tenha cuidado, seja verdadeiro e seja profissional no seu negócio. E o cuidado não significa superproteção, né? Você tem que saber onde... Pelo contrário, o cuidado talvez seja deixar engatear e cair com você olhando. Exato. E você dizendo, bora, você consegue, bora, levanta. Eu sei que você consegue. Você tem capacidade, né? Você, muitas vezes, é muito mais acredita em mim do que faça por mim. Exato.
E isso eu acredito bastante, né? Executo isso dentro de casa, isso que é o mais difícil. Às vezes você acreditar, você pode achar bonito e ali na hora que enrosca o pneu da bicicleta do seu filho, você vai lá e só desenrosca, ao invés de falar para ele, filho, vamos pensar como que a gente pode... Suja a mão, né? E suja a mão um pouquinho, né? Como é que vamos fazer para desenroscar? O que você acha, né? E ele trazer soluções. É muito legal, Juliano. Vamos... Caminhando aqui para o encerramento, eu gostaria de ficar conversando mais 1 hora aqui com você sobre todos esse tema de gestão escolar hoje, né? Mas ficou claro que a gente precisa profissionalizar a escola, profissionalizar o nosso core ali, né? O que eu falo, como é que é o nome do nosso propósito. Porque você não deixa de ter o propósito, o aluno não se torna um número, mas ele tem que ter essa mensurabilidade, né? Esse resultado, né? Trazer essa profissionalização ali para que você entregue o que você busca. Obrigado, Juliano, por você compartilhar essa experiência e ajudar a gente a refletir sobre esses desafios na gestão escolar que a gente está passando no nosso mundo moderno. E esse foi mais um episódio do Skill Talks, podcast aqui da Skill Ed Itapetininga, transmitido aqui pela nossa parceria com a Rádio Super Difusora. E obrigado por vocês aí, procure a gente no Spotify, nas nossas redes sociais, o Juliano também na rede social, no Instagram e nas outras redes sociais, tá bom? Muito obrigado.